A Força da Fé, com Christopher Smith. Mensagem do livro Nas Brumas do Passado. Psicofonia recebida pela médium Shirlene Soares Campos, no Núcleo Servos Maria de Nazaré. Interpretada por Ronaldo Ferreira. Música executada pelo violonista Ranieri Guimarães. Reconhecimento da verdade. Quando Paulo se deparou com a forte luz às portas de Damasco, não foi absolutamente o choque por ter visto Jesus que o fez transformar-se tão radicalmente. Foi o reconhecimento patente da verdade que ali se manifestava rediviva diante dele. Ele iria numa missão sangrenta e lá estava Jesus, ressurgindo da cruz infamante, perguntando: Paulo, por que me persegues? Ele perseguia Jesus nas pessoas humildes que nele acreditavam, nas crianças indefesas, nos velhos, invadia lares. Por que me persegues? Naquele instante, houve o grande despertar da consciência de Paulo. Se os 10 mandamentos diziam: não matarás, o que estava fazendo ele? Paulo de Tarso, em nome de Moisés, em nome das leis judaicas, estava matando, e naquele processo rápido, aquela inteligência lúcida, naquele instante, descortinou-se diante daquele Saulo, daquele cumpridor da lei, toda a sua enormidade de erros. E ele também respondeu com uma pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Ali já estava a decisão daquele homem, já havia tomado a sua decisão de seguir Jesus, mas ele precisava se preparar, ele precisava conhecer realmente quem era o Messias. E depois de curado da cegueira temporária, ele se retirou para ficar junto com aqueles seguidores do Mestre, para aprender, para ler os papiros, as lembranças gravadas de cada um deles. E Paulo buscou os gentios, buscou aqueles que não acreditavam em Jesus, porque havia entre ele e os gentios uma grande identificação. Ele também não acreditara no Mestre. Então, ele teria força moral para falar com os gentios, porque ele falaria com o conhecimento de causa, voltar atrás em todos os seus conceitos, estava adiante levando a boa nova do Senhor. E o que fizeram os gentios com todo o conhecimento que Paulo lhes levou? O Evangelho ganhou terras, ganhou povos, e viram depois aqueles que eram gentios a possibilidade de dominar o Cristo. Em vez de serem dominados pelo Espírito Cristo, eles passaram a usar o Mestre como fonte de poder, fonte de ganhos para usufruir privilégios que, na verdade, deveriam tão somente ser o de esclarecer e servir. O grande Paulo cumpriu a sua tarefa. As religiões vêm caminhando, vêm ajudando, amparando, mas vêm também, de forma desgovernada, aliciando tão somente pompas, glórias, benefícios pessoais, quando Jesus, em verdade, ensinou que deveríamos ser pescadores de almas. E Paulo de Tarso nos ensinou a grande reforma interior, a grande reforma moral e religiosa. Somos nós cristãos ou ainda permanecemos gentios? Fizemos realmente a vontade do nosso Mestre?
a boa nova está em nossas mãos como mensagem de paz ou ainda usamos em nosso próprio benefício para perseguir e perturbar? O Espiritismo, a doutrina esclarecedora, nos coloca sem disfarce diante do Mestre, que nos dá o privilégio de analisarmos toda e qualquer comunicação, nos alerta sobre o que realmente deve ser feito. Temos que ter a fé raciocinada que Paulo adquiriu, porque antes ele era fanático, depois ele foi ser aquele que raciocinava, que amava, que compreendia a extensão dos erros e tinha complacência com o erro dos semelhantes. O grande Paulo de Tarso, o responsável pela infiltração do Evangelho em terras dos gentios, o grande exemplo para todos nós. Senhor, o que queres que eu faça? Segue-me, e seguir Jesus é nos apagarmos para respeitá-lo em espírito e verdade.